Bom dia, meninas. Bom dia a todas. É uma alegria estarmos aqui. É muito bom. Sejam todas muito, muito bem-vindas. Nós estamos aqui para aprender mais. Eu aprendo muito quando estou aqui. Tem sido uma experiência maravilhosa a cada quarta-feira e eu louvo a Deus, exalto o nome do Senhor por cada uma de vocês que está aqui, pela presença de cada uma de vocês, pelas orações. Nós temos nos unido ali no grupo, não é? Todos os dias em oração e eu louvo ao Senhor por isso. Hoje nós estamos aí finalizando a série Amáveis, essa série tão incrível, tão linda, tão fofinha também, né? Mas que foi dura muitas vezes, nos ensinou tantas coisas. E eu peço que o Espírito Santo, eu oro para que o Espírito Santo nos ajude a praticar a palavra de Deus que nós temos aprendido aqui a cada quarta-feira. Não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre amor a Deus. A semana passada nós vimos a parte de amáveis, né? Ser amáveis com os nossos filhos. Já tivemos ame a sua família, ame a si mesma, ame o seu marido. E hoje nós vamos estudar sobre amor a Deus. E o nosso texto base, não é? Está no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus capítulo 22, e se a gente for ler os evangelhos, ler o que Jesus deixou escrito nos evangelhos, nós vamos perceber que Jesus ele falava muito sobre amor, Jesus vivia o amor, Jesus era o próprio amor, e ele queria ensinar em tudo, no que ele falava e no que ele fazia, ele queria ensinar os seus discípulos a amar. Ele queria ensinar o que era o verdadeiro amor, quem era o verdadeiro amor e ensinar os discípulos como amar. E eu penso que como discípulos de Jesus, esse é o nosso maior desafio. Eu não digo que é um dos maiores desafios, mas eu digo que é o maior desafio. É o desafio de amar. Esse é o nosso maior desafio. E nós vamos entender em Mateus 22, verso 37, e até o verso 40, Jesus dizendo assim: Respondeu Jesus. Chega ali um mestre da lei diante de Jesus e pergunta qual é o maior mandamento. E Jesus responde assim: Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uau! Que radical! Que palavras tão radicais e tão incríveis. O mestre da lei chega perguntando qual era o maior mandamento. E Jesus disse que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E depois amar ao próximo como nós amamos a nós mesmas. E ainda ele é mais radical quando diz que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que era toda a lei e os profetas? Toda a Bíblia. Quando a palavra diz toda a lei e os profetas, era toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Então, tudo que nós conhecemos de Bíblia, tudo isso que nós conhecemos, toda doutrina, tudo que nós conhecemos sobre a palavra de Deus, destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Então, eu posso conhecer toda a Bíblia e tentar seguir toda a Bíblia, mas se eu não tiver esse amor a Deus e o amor ao próximo como a mim mesma, não vale de nada. Não é válido, porque desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o chamado de Deus para nós é amá-lo, e nós já falamos sobre o amor ao próximo, e hoje nós vamos nos atentar, não é, ao primeiro mandamento, que diz assim: este é o grande e maior mandamento, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Como amar esse Deus? Você o ama? Será que eu amo o Senhor? E você o ama? Como é que você pode provar que ama ao Senhor?
Alguém pode lhe perguntar: você ama a Deus? E logo eu sei que a nossa resposta é sim, eu amo, ele é tudo para mim. Mas como é que na minha vida eu demonstro que amo o Senhor? Veja bem, para que a gente possa compreender um pouco mais esse amor, a gente vai para Mateus, capítulo 25, e nós temos a partir do verso 14, nós temos uma parábola muito interessante. E talvez você diga, o que é que essa parábola tem a ver com amor? É a parábola dos talentos. Essa parábola, Jesus ele estava orientando os discípulos, né, ensinando aos seus discípulos, e ele disse que um homem saiu de viagem e chamou os seus servos e confiou aos seus servos os seus bens. Olha que coisa linda! Ele confiou aos seus servos os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro ele deu 1 talento. E nós sabemos da parábola, não é? Nós sabemos o que acontece. Aquele que tinha 5 trabalhou e conseguiu mais 5. O que tinha 2 trabalhou também e conseguiu mais outros 2 talentos. E aquele que só tinha 1 pegou aquele talento e enterrou. E quando esse homem, não é? Esse homem que saiu de viagem, ele volta, ele pergunta: o que é que vocês fizeram com os talentos que eu dei para vocês? E eles começam a relatar. O que tinha 5 disse: olha, o senhor me deu 5 e aqui estão mais 5, 10 talentos no total. O outro apresentou o total de 4 talentos. E o outro disse assim, no versículo 24, Mateus 25, 24, por fim veio aquele que tinha recebido apenas 1 talento e disse: ó, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. A esse servo, o Senhor diz assim: o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde eu não plantei e aonde eu não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse ainda com juros. E ele disse: tire o talento desse e dê ao que tem 10. E aí você pode perguntar: tá, Flávio, o que é que tem a ver o amor a Deus nessa parábola dos talentos? É interessante perceber que esse servo não conhecia de fato o seu senhor. Ele não tinha um relacionamento íntimo com o seu senhor. O Senhor, nós percebemos pelo início do texto que era um homem muito generoso, porque ele sai e confia os seus bens aos seus servos. Ele sai e coloca para administrar o que é seu, ele entrega na mão, ele confia e ele entrega na mão desses servos. Ele era um senhor generoso. E ele também era um senhor muito justo, porque ele dá a cada um de acordo com a sua capacidade para administrar. Então, nós percebemos que ele era um senhor justo, generoso, justo, e ele chega ali para conversar com os seus servos, e aquele homem que pegou aquele talento e escondeu, ele não conhecia verdadeiramente o seu senhor. Veja bem, ele trabalhava na casa desse homem, mas ele não conhecia, ele não tinha um relacionamento com o seu senhor. E isso pode acontecer conosco também. Muitas vezes nós trabalhamos para Deus, mas nós não temos um relacionamento com Deus. E somente um relacionamento íntimo e profundo com Deus vai me habilitar a amá-lo. Somente um relacionamento profundo, de uma intimidade, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de entrega, uma vida de obediência me levará a conhecer profundamente esse Senhor. E conhecê-lo profundamente, um relacionamento profundo com ele, vai me levar a amá-lo. Eu só posso amar quem eu conheço. Então, esse é o nosso primeiro desafio, é conhecer o Senhor.
Porque talvez muitas de nós conhecemos o Senhor porque um dia nós fomos apresentadas à verdade da Bíblia, nós fomos levadas, a minha família é uma família adventista, então eu vou para a igreja porque todo mundo sempre foi, e eu aprendi a trabalhar na igreja, eu aprendi a cantar na igreja, a pregar, eu aprendi a fazer muitas coisas ali, a organizar uma programação, trabalhar nos bastidores, agilizar muita coisa na casa de Deus. Então eu sei fazer muita coisa ali na igreja e muitas de nós estamos o tempo todo envolvidas nas coisas da igreja, nas programações, nos cultos. Mas será que nós estamos ali trabalhando na causa de Deus porque nós conhecemos o Deus? Conhecemos o Deus da obra? Ou será que a gente só conhece a obra de Deus? Entende isso? Que esse servo, ele estava envolvido na obra, no trabalho dessa casa, mas ele não tinha um relacionamento íntimo com o seu Senhor. Por isso que quando ele chega, ele diz assim, eu sei que o Senhor era um Deus severo, que colhe onde não, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou, e o relacionamento desse servo era de medo. Eu tive medo. Eu estava aqui o tempo todo, mas eu tinha medo do Senhor. Eu não estava aqui por amor. Não era por amor, mas por medo. E esse é um alerta para nós hoje. Por que nós estamos aqui? Por que nós servimos a esse Deus? Por que nós trabalhamos nessa obra? É por amor? É por um relacionamento íntimo com Deus? Nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes nos envolvemos tanto com a obra de Deus e o nosso relacionamento fica em segundo, terceiro, quarto plano. O maior desejo de Deus é se relacionar conosco. É um relacionamento íntimo. E através desse relacionamento, Romanos capítulo 5 e o verso 5 diz assim, preste bastante atenção. Romanos 5, verso 5 diz, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracas, Cristo morreu por nós. E no versículo 5, isso, Romanos 5, 5, eu estava lendo o verso 6. Romanos 5, 5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Deus derrama o seu amor. Ele que é o próprio amor, a graça, ele que é o próprio amor, derrama do amor dele no nosso coração, através do Espírito Santo. E para termos o Espírito Santo, nós precisamos de um relacionamento íntimo e contínuo com o Senhor. Para termos o Espírito Santo, nós precisamos ir à presença dele dia a dia, passar tempo na presença do Senhor, ter um tempo de oração, de estudo da palavra. É a minha mente estar durante o dia conectada com o Espírito Santo, conectada com Deus, e nós estarmos sempre clamando pelo Espírito Santo. E esse Espírito maravilhoso, esse Espírito de Deus, ele vai derramando o amor de Deus nos nossos corações. O amor não é um sentimento, e nós precisamos separar muito bem isso. O amor não é um sentimento, o amor é um princípio, e ele está atrelado à obediência. Não existe amor sem obediência. Não existe. E é por isso que eu sou amada por Deus. Ele nos amou primeiro. É o que diz em 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você é amada. Ele amou você primeiramente. Derramou sobre nós sua graça, seu espírito, sua misericórdia. Ele confia em nós, ele investe em nós. Esse é o trabalho diário e nos dá o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai colocando o amor de Deus no nosso coração e nos habilitando a obedecer. O Espírito Santo nos dá um coração novo e um espírito novo. Eu sempre oro por isso, eu gosto de orar a palavra, eu gosto de pegar um texto
ler, meditar naquele texto e orar, pedindo, Senhor, cumpra essa palavra na minha vida. E se tem um texto que eu sempre peço, é quando lá em Ezequiel 36, verso 26, o Senhor diz assim: eu vou lhe dar um coração novo e colocar dentro de você um espírito novo. Eu vou tirar de você esse coração de pedra e eu vou lhe dar um coração de carne, para que você ande nos meus caminhos, obedeça aos meus estatutos. Eu vou lhe dar um espírito novo. Essa é a promessa do Senhor, entende? Por que, Senhor, um coração novo? Por que, Senhor, um coração amável? Para que você me obedeça. Para que essa obediência seja algo natural. Esse amor no nosso coração é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não sei amar. Sem o Espírito Santo, eu não estou habilitada a obedecer. Essa é uma obra que eu não consigo com as minhas forças sozinhas. Nós precisamos do Espírito Santo para amar e obedecer. Então, amor não é um sentimentalismo. Quando a Bíblia diz ame o seu inimigo, mas eu não gosto dos meus inimigos. Mas a Bíblia não me pediu para gostar, ela me pediu para amar. Entende? Porque é um princípio ensinado por Deus. Porque é algo sobrenatural que é gerado na minha mente, no meu coração e no meu comportamento. É algo gerado pelo Espírito Santo de Deus. Veja que quando o Senhor nos promete um coração novo, uma mente nova e um espírito novo, ele diz para que vocês andem nos meus caminhos, obedeçam aos meus juízos e os observem. Então, ele derrama esse amor do nosso coração, ele transforma a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos obedecer. É o que diz João 14,15, Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vocês serão obedientes. E desse amor, como nós vimos no texto de Mateus 22:37, desse amor, desse grande mandamento de amar a Deus e amar ao próximo, disso dependem toda a lei e os profetas. Amar é uma fórmula, é um relacionamento, mais obediência, igual a amor. Olha na vida dos grandes patriarcas da Bíblia, né? Nós vemos isso. Diz que Noé, ele foi chamado e ele andava com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. E por isso ele obedeceu, construindo uma arca. Moisés também tinha um relacionamento com Deus. Por isso ele obedeceu e foi lá tirar o povo de Israel do Egito. E a gente vê a obediência de Moisés ao longo dos 40 anos ali, caminhando no deserto. E ele tinha um relacionamento com Deus e obedecia ao Senhor. Nós vemos outros personagens também. Abraão também tinha um relacionamento íntimo com Deus. Aonde Abraão ia, construía um altar, exaltava, adorava o nome do Senhor. Era um adorador do Deus vivo. E ele também foi obediente quando Deus dizia assim, me ofereça o seu filho. E ele foi lá e obedeceu. Então, nós percebemos que é esse amor a Deus, ele significa, é uma soma do meu relacionamento com ele e da minha obediência. Essa obediência, ela vai ter a ver com todas as áreas da minha vida. A obediência a Deus, o amor ao meu Deus, o meu relacionamento com Ele. O Senhor vai me dizer o que eu preciso mudar. O que é que eu preciso mudar na minha forma de falar, na minha forma de pensar, de agir, no meu vestir, no meu comer, no meu beber. Porque o meu amor ao Senhor vai me motivar a glorificar o seu nome em todas as áreas da minha vida, na forma como eu me relaciono com as pessoas. Esse amor a Deus, esse amor que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo vai mudar a forma como eu me relaciono com as pessoas. Meninas, prestem atenção, porque muitas vezes nós temos um modelo, nós aprendemos das nossas mães, das nossas avós, um modelo rude de falar, um modelo rude de se dirigir às pessoas, um modelo rude de tratar a nós mesmas e de tratar os outros. Deus deseja que sejamos amáveis em todas as áreas da nossa vida. Amáveis, e esse amor não vem de nós mesmas, aprendamos na escola de Cristo. Aprender na escola de Cristo é relacionamento. Aprendamos na escola de Cristo, e aprender na escola de Cristo tem a ver com obediência. O Senhor fala, eu obedeço.
A palavra de Deus diz e eu obedeço, e é assim que a nossa vida vai sendo firmada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Porque se nós somente ouvimos a palavra de Deus, mas não obedecemos, a nossa casa está sendo construída sobre a areia. Então, hoje, o Senhor nos chama a conhecê-lo, a ter um relacionamento íntimo com Ele, a nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus. Muitas vezes nós nos contentamos com a estudar de forma rasa a palavra de Deus, a abrir a Bíblia muitas vezes quando eu vou para a igreja. Então, nós precisamos cada vez mais nos aprofundar, estudar a Bíblia profundamente. Às vezes nós temos tantos e tantos anos de igreja, mas a gente não sabe onde é que estão as passagens da Bíblia. A gente não consegue dar um estudo bíblico a alguém, mas muitas vezes nós temos tanto tempo. Será que é porque eu sou tímida, ou eu não consigo falar, ou é porque simplesmente eu não estudo, eu não me aprofundei, que eu não consigo passar para alguém? Entende isso? Que nós precisamos nos aprofundar no relacionamento com Deus, de estudo da palavra, de oração, mais tempo com o Senhor. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós estamos vivendo um tempo profético. Aqui na minha Bíblia eu coloquei bem no início um texto de Ellen White, muito forte, que diz assim, que hoje nós estamos vivendo no grande dia da expiação. E todas nós que quisermos que o nosso nome seja conservado no livro da vida, devemos agora, nos poucos dias que nos restam, do tempo de graça, nos humilhar diante de Deus, buscar o Senhor, buscar a sua face, orar mais, pedir, clamar o batismo do Espírito Santo. Essa é uma necessidade urgente. E nós entendemos que para sermos amáveis, precisamos desse batismo do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias suplicar, clamar, nos humilharmos diante de Deus, clamar o Espírito Santo, que é o agente que Deus usa para derramar o seu amor em nosso coração. E esse amor no nosso coração vai transformar todas as áreas da nossa vida e vai nos levar a confiarmos em Deus e a obedecermos a sua palavra. Obedecermos sem medo. Obedecer quando todo mundo está indo por um caminho, mas Deus diz, esse não é o caminho, filha. Esse não é o caminho. Não é assim. E aí nós vamos obedecer à voz de Deus e não à voz das pessoas. E não aos meus próprios desejos. E não aos ídolos que eu tenho levantado. Então nós precisamos entender que há um chamado para nós essa manhã, meninas. Amar o nosso Deus de toda a alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. O Espírito Santo está chamando você, ele está nos despertando, ele está nos acordando essa manhã. Desperte. Nós estamos vivendo no tempo do fim. É hora de mais consagração, é hora de mais relacionamento com o Senhor, é hora de mais oração, de mais entrega de tudo que temos e de tudo que somos nas mãos desse Deus. Precisamos conhecer quem é o Senhor, precisamos obedecê-lo em todas as áreas da nossa vida, precisamos obedecê-lo em tudo, precisamos aprender a confiar no Senhor. E essa obra não é feita por nós mesmas, não é feita por nossas próprias forças, essa é uma obra maravilhosa e sobrenatural do Espírito Santo em nós, do Espírito Santo em nós. Eu louvo ao Senhor. Eu louvo e exalto o nome de Deus, que nos concede o seu Santo Espírito para amarmos e para obedecermos. Entenda, a fórmula do amor é relacionamento mais obediência, do amor a Deus. É relacionamento e obediência. Que o Espírito Santo de Deus comece, não é? E complete essa obra maravilhosa em nós até o dia de Cristo. Eu oro, meninas, para que nós possamos nos unir em amor e que esse amor seja gerado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus.
Amém? Você deseja isso na sua vida? Você deseja, você decide hoje, Senhor, eu quero ter um relacionamento profundo contigo, Pai. Um relacionamento profundo para receber o teu Espírito Santo dia a dia. Senhor, eu quero orar mais, estudar a tua palavra, me aprofundar, Senhor. Eu não quero um conhecimento raso de ti, nem da tua palavra. Eu quero um relacionamento íntimo e profundo. É esse o seu desejo? Você quer isso de todo o coração? Você quer pedir ao Senhor, entregar a sua vida para que esse amor transforme seus pensamentos, esse amor transforme a forma como você trata as pessoas, esse amor transforme a forma como você trata a você mesma. Aleluia. Eu louvo ao Senhor. Eu também desejo, eu também quero. E é por isso que nessa hora eu convido você a fechar os olhos e a orarmos juntas, suplicarmos o batismo do Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Deus maravilhoso e poderoso, Pai bondoso, louvamos e exaltamos o teu nome, porque o amor que o Senhor sente por nós, o amor que o Senhor tem para cada uma de nós, é um amor profundo, é um amor incondicional, é um amor que não tem fim, é um amor eterno. O Senhor nos ama com amor eterno, porque o Senhor é eterno. O amor sempre existiu e nós somos o alvo do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Ó Senhor, queremos te amar também com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nos ajude, Senhor, porque muitas vezes nós temos levantado ídolos e nos agarrado aos ídolos, e é por isso que muitas vezes não conseguimos amar o Senhor de uma forma intensa, completa. Queremos nessa hora examinar a nossa vida. Queremos agora, Senhor, dizer que sim, muitas vezes nós temos ídolos, nós nos agarramos a eles e nós queremos, por tua graça e misericórdia, lançar fora ídolos que estejam nos impedindo de colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Queremos lançar fora ídolos que estão atrapalhando que nós te amemos de toda a alma e de todo o coração. Ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos lava com o sangue de Jesus Cristo, nos purifica, nos perdoa e nos batize com teu Espírito Santo. Espírito Santo, Deus maravilhoso, derrame o amor de Deus no meu coração, no coração de cada mulher que está aqui, cada mulher que ouve nessa hora a tua palavra. Derrama o amor de Deus nos nossos corações. Que nós possamos ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. E esse relacionamento nos leve à obediência, à confiança, à dependência completa e total do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Aleluia.